Apocalipse 21, de 1 a 8. Nós vamos ler responsivamente. Amém? Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Pediu o presbítero Luiz que faça oração aí para a mensagem. Graças a Ti, ó Deus, o Senhor nos trouxe até aqui. Pedimos que o Senhor nos desperta para o dia da Tua glória. Amém, Deus. Pedimos que o Senhor esteja cumprindo certo, de acordo com a Tua vontade. Amém, Deus. Para que Ele possa falar aquilo que nós necessitamos. Amém. Agradecemos muito do Teu poder, Senhor, da Tua orientação, todo o Teu querer, a Tua aberta nossos corações, para que possamos negar as coisas do mundo dia após dia. Amém, Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o dia mais esperado da raça humana. O melhor dia, a melhor hora, o melhor tempo, o mais ansiado, o mais aguardado, melhor do que passar no vestibular, melhor do que casar, melhor do que ganhar na loteria, o dia mais querido por toda a raça humana. Alguns conscientemente, outros não tão conscientemente, mas é o dia que nós mais almejamos, né, de toda a história da humanidade. Eu vou chamar esse dia assim, ó, a Era das Pessoas. Por que eu quero falar isso? Eu vou explicar. Nós vivemos tempos e tempos, gerações e gerações, que parece que são dominadas por algumas coisas. Por exemplo, essa geração nossa, nós poderíamos chamar a Era das Mídias Sociais. As mídias sociais nos dominam, nos escravizam, nos manipulam. As pessoas têm imagens projetadas nas mídias sociais que não são reais, algumas podem até ser. Então nós vivemos o tempo das mídias sociais. Uma geração atrás nós vivíamos a era da tecnologia. As tecnologias nos dominavam. As pessoas eram escravizadas pela tecnologia. Alguns filmes fizeram muito sucesso nessa época, né? Eu, Robô, Blade Runner, Exterminador do Futuro. Quem é da minha idade só está sabendo o que eu estou falando? E quem está sabendo o que eu estou falando é porque nasceu no milênio passado, né? Na história da igreja, irmãos, os historiadores dividiram as etapas da história da igreja chamando de eras. Então nós vemos a primeira era, que eles chamam
a era dos mártires. Logo após a morte e ressurreição, que Jesus subiu aos céus, veio uma grande perseguição sobre a igreja. Muitos mártires cristãos morreram. Por isso ficou conhecido como a era dos mártires. O grande exemplo dessa época foi Policarpo. Diz que Policarpo era discípulo de João, já tinha mais de 80 anos de idade, foi preso, levado na arena do Império Romano, e aí ele deram um ultimato para ele: nega Jesus ou morre queimado. E a resposta de Policarpo ficou gravada na história da igreja, e foi o marco dessa era dos mártires. Ele disse: olha, o fogo que o imperador me queima dura por um pouco e acaba, mas o fogo para aqueles que negam a Jesus dura eternamente. Há mais de 80 anos eu sirvo Jesus. Policarpo está falando, eu não. Há mais de 80 anos eu sirvo Jesus, ele nunca me negou. Como eu posso negá-lo agora? E ele morreu queimado. Mas depois nós vemos a era dos gigantes, homens cheios do Espírito Santo, de fé, conhecimento da Bíblia, que combateram as heresias que surgiram no primeiro século. Um grande exemplo é Santo Agostinho. Depois nós vemos a era das trevas, também chamado como noite de 1000 anos, o período da Idade Média, surgimento do papado, a expansão dos muçulmanos, a igreja católica cresceu demais, dominou, o islamismo cresceu demais. Depois nós vemos o que nós chamamos a era dos altos ideais. O pensamento teológico começou a crescer, a expandir. E aí nós vimos a era dos sonhos frustrados. O pensamento teológico começou a crescer, as pessoas começaram a ler a Bíblia, começaram a escrever dogmas e tal, e surgiram os pré-reformadores, animados, apaixonados, impactantes. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, jovens cheios do Espírito Santo, conhecimento da Bíblia, teologia, queriam mudar o mundo, morreram todos queimados. Por isso é chamada a era dos sonhos frustrados. Todos os pré-reformadores foram ceifados. E aí tivemos uma outra que chama assim, a era dos reformadores, que vai completar agora 504 anos, Martinho Lutero, John Calvino, o Teodoro Beza, pessoas que enfrentaram o mundo quase que literalmente para que a honra, a glória de Jesus fosse proclamada até os confins da terra, E aí tivemos a era dos conquistadores, que é a expansão da igreja, da reforma protestante, por meio das descobertas tecnológicas, marítimas, e aí a igreja chegou até o final do mundo, até nós éramos o final do mundo naquela época, E aí tivemos posteriormente a era dos dogmas, das confissões, As pessoas começaram a escrever dogmas e confissões para nortear a igreja e não voltar à noite de 1000 anos. E aí tivemos a era dos novos horizontes. O crescimento teológico gerou um crescimento tecnológico, gerou um crescimento político, intelectual, em todas as áreas da humanidade, tudo cresceu a partir da reforma protestante. E o último que ele coloca, os historiadores, a era inconclusa, a nossa era. Só eu já acrescentei mais duas. A geração anterior, a era da tecnologia. A tecnologia passou a dominar os homens. E hoje nós vivemos a era das mídias sociais. Todo mundo vivendo em função das mídias sociais, consciente ou inconscientemente. Mas virá um dia, irmãos, e esse é o grande dia, o melhor dia, o dia mais amado, esperado, almejado pela nossa alma. E eu chamo aqui, a era das pessoas, o céu, quando estaremos para sempre com o Senhor. É sobre isso que fala o nosso texto, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, a era das pessoas.
O livro de Apocalipse, irmãos, é muito interessante. Ele fala de um novo tempo, onde as pessoas irão morar para sempre, na eternidade, com Deus. Deus habitará conosco, nós moraremos com Deus. O próprio Deus vai morar no meio de nós. Será algo maravilhoso, né? E por isso que eu chamo a era das pessoas. Deus é uma pessoa. Deus, como pessoa, vai habitar entre nós. E nós vamos morar com Deus, eternamente com Deus. Será a última era da humanidade. A era das pessoas, ou céu. Irmãos, na era das pessoas não haverá desvalorização de pessoas, mas valorização. Cada pessoa será valorizada pelo próprio Deus. Galardão, vida eterna, vida em abundância. Na era das pessoas não haverá discriminação de cor, de raça, de status, nenhum tipo de discriminação haverá. Todos nós seremos irmãos, a grande família de Deus, e Deus o nosso Pai, e moraremos com Ele. Irmãos, vai ser maravilhoso demais. Deus é uma pessoa, a igreja é composta de pessoas. Viveremos em plena comunhão com Deus e uns com os outros. Alegria, vida em abundância, vida eterna, isso será o nosso dia a dia. O melhor, irmãos, da era das pessoas, as outras eras passaram. Cada era teve o seu fim. Daqui um dia a era das mídias sociais vai passar. Muitas pessoas já estão cansando das mídias sociais, de viver de aparência. Mas a era das pessoas, ninguém vai cansar. Nunca vai acabar. Cada dia será melhor do que o outro. Cada minuto melhor do que o anterior. Cada experiência melhor, maior. E depois nós viemos 1000 anos vivendo a era das pessoas, não terá diminuído nem um segundo o prazer e a satisfação e a vida em abundância. E depois de 1 milhão de anos, ainda estaremos vivendo aventura após aventura, um dia melhor do que o outro, alegria acima de alegria, a vida e a abundância será cada dia melhor e maior. A era das pessoas, tão aguardada, um dia vai chegar, quando estaremos todos com o Senhor no céu, e seremos todos pessoas, ninguém vai ter mais rótulo, nem cargo, nem título, não vai existir mais pastor, nem membros. Jesus vai ser o nosso grande pastor, Deus a pessoa principal, e todos nós seremos iguais em tudo. A era das pessoas vai ser maravilhosa. Mas enquanto isso, irmãos, volta para o seu texto aí. Eu queria compartilhar 3 aplicações para nós, ou lições aqui, sobre a era das pessoas, que ainda não chegou, mas pode começar hoje. Pode começar hoje. O céu é uma realidade hoje para aqueles que já têm Jesus no coração. No versículo 1, irmãos, tem uma expressão aí, olha, o apóstolo João, ele fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aí ele coloca uma expressão interessante aí, fala assim: e o mar já não existe. Queria você que prestasse atenção nessa expressão. E o mar já não existe. Irmãos, hoje, na nossa sociedade, predomina o individualismo, o egoísmo, a separação. Cada um por si, Deus por todos. Mas na era das pessoas predominará a comunhão plena e total entre todos e todos. Não haverá nenhum tipo de separação entre nós. Quando João fala assim, ó, e o mar já não existe, por que ele falou isso? Irmãos, o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, também escreveu o Evangelho, escreveu as cartas de João, né? Ele foi perseguido pelo imperador Domiciano, como todos
todos os outros cristãos da época, né? Todos os apóstolos morreram, né? Cada um de uma forma mais cruel do que a outra, e o apóstolo João, só Deus sabe, na sua providência e soberania, não foi morto. O único que não foi morto. Ele foi jogado numa ilha chamada Patmos, cheia de feras selvagens, e abandonado ali para morrer. Mas o que aconteceu? Não morreu. 4 anos abandonados na ilha, sem nada, sem recursos. E ali, durante esses 4 anos, Deus usou o apóstolo João para escrever o livro de Apocalipse, que é uma bênção para nós. E João ali naquela ilha, no meio de feras selvagens, né? Só a graça de Deus veio explicar como ele sobreviveu. Ele olhava para o continente e não tinha como sair, como atravessar, como fugir. Tinha um mar criando separação entre o apóstolo João e o continente, a sua família, os cristãos, a igreja, as pessoas. João olhava para aquele mar e sonhava com o dia que ele estaria de novo em comunhão com as pessoas. E por isso João coloca esse detalhe aqui para nós: olha, vai haver um dia no céu, na era das pessoas, não vai ter mais separação entre as pessoas. O mar já não existe, não tem mais separação, não tem mais divisão, não tem mais impedimento para que as pessoas tenham comunhão. E o mar já não existe. Este era o anelo do coração do apóstolo João, enquanto ele estava ali 4 anos, olhando para aquele mar tenebroso, né? E pensando um dia quando aquele mar seria retirado, toda aquela separação seria retirada, e viveria plenamente, novamente, em comunhão com a grande família de Deus. Irmãos, o céu vai ser desse jeito. Nenhum tipo de impedimento para a comunhão entre as pessoas. As pessoas terão plena comunhão uns com os outros, e o melhor de tudo, plena comunhão com Deus. Imagine, irmãos, você ter plena comunhão com Deus ou com as pessoas. Nós sabemos que isso não é real hoje, mas será real um dia lá no céu. No céu não vai ter casamento, vai ter emprego, vai ter trabalho, mas imagina, plena comunhão, marido, esposa, pais e filhos, patrão e empregados. No céu haverá essa plena comunhão entre as pessoas. Irmãos, nós podemos viver uma comunhão maior e melhor nos nossos relacionamentos hoje, porque o mesmo Deus que habitará conosco no céu, Ele é hoje presente no meio de nós. Nós não precisamos esperar o céu para ter uma comunhão maior e melhor. Apesar do mundo, a sociedade, né, prezar esse individualismo, egocentrismo, o egoísmo, a igreja é diferente. Nós podemos desenvolver uma comunhão maior, melhor, mais profunda. Quando ele fala aí novo céu, nova terra, está revelando a criação plena e perfeita. Novo aqui, irmãos, não é que vai criar um novo céu como existe a criação em Gênesis 1, não. Será tudo restaurado, novo no sentido de renovado, consertado. E nós também seremos consertados. Receberemos uma nova vida, um novo corpo, e teremos uma plena comunhão uns com os outros. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Nós não precisamos esperar o céu para viver essa vida de comunhão. Há muita coisa que cria separação entre nós hoje. Nós precisamos superar as coisas que criam separação entre nós hoje. O Sproul, né, que é um comentarista bíblico, morreu há pouco tempo agora, ele fala assim: ó, o céu é onde Cristo está, é a bênção eterna
da comunhão com Deus homem, com as pessoas. Mas esse mesmo Deus está no meio de nós hoje. Esse mesmo Deus habita em nosso coração hoje. Esse mesmo Deus derrama graça sobre nós hoje. Esse mesmo Deus nos capacita a termos comunhão hoje. Nós precisamos aprender a tirar as barreiras, o impedimento, tirar o mar que atrapalha a nossa comunhão. Ok? Então, na era das pessoas predominará a comunhão. Não haverá separação, nem divisão, nem individualismo. Mas olha mais aí, ó, versículo 2. Vamos ler o versículo juntos aí? Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Amém. Irmãos, hoje predomina também a tristeza, a dor na terra, nos relacionamentos. E às vezes, quanto mais a gente gosta, mais a gente sofre com dor, com tristeza. Na era das pessoas haverá plenitude de alegria e amor abundante no céu. Plenitude de amor e alegria abundante. A Bíblia tem muitas metáforas para descrever a igreja. Uma das metáforas é essa aqui, ó, noiva adornada para o seu esposo. Por que colocar isso? O primeiro milagre que Jesus realizou foi no casamento. O primeiro milagre realizado por Jesus. E aqui fala que no dia final, ou o primeiro dia da era das pessoas, vai começar com a noiva, que é a igreja, sendo entregue ao noivo, que é Jesus Cristo. Irmãos, o casamento seria aqui a maior fonte de bênção, de alegria aqui na terra, após a salvação em Jesus Cristo. Casamento, uma festa, celebração, onde Jesus realizou o primeiro milagre. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi justamente trazendo alegria no casamento. Casamento é um símbolo de comunhão, é um símbolo de alegria, é um símbolo de amor. Na era das pessoas, lá no céu, haverá alegria e amor em abundância. Infelizmente, às vezes, isso não é real na nossa era. A nossa era é a era da aparência, das mídias sociais. Mas na era das pessoas haverá essa alegria, esse amor pleno, profundo, emanando do próprio Deus. A alegria é fruto do Espírito. O Espírito haverá em plenitude em cada um. O amor de Deus sendo derramado sem medida em cada coração. Irmãos, vai ser maravilhoso demais. O casamento é maravilhoso, mas muitas vezes, nem sempre o pós-casamento é tão maravilhoso. O dia do casamento é uma festa, é uma alegria. Hoje em dia vira até um teatro, né? Uma encenação, uma coisa às vezes até meio louca. O casamento é uma coisa maravilhosa, mas o pós-casamento às vezes é frustração, tristeza, incompreensão, indiferença, separação, mágoas. Isso é a realidade do nosso tempo. Muitos de nós experimentamos isso, mas no céu, irmãos, quando houver o casamento com Cristo e a igreja, essa alegria vai ser derramada abundantemente, esse amor vai ser derramado abundantemente. Ninguém vai ter mais vazio no coração, ninguém vai ter mais carência. O fruto do Espírito vai transbordar nas nossas vidas, o amor de Deus vai transbordar em nossos corações. Na era das pessoas, irmãos, haverá comunhão, alegria, amor em plenitude no coração das pessoas. Vai ser maravilhoso demais. Esse dia não tarda, né?
Jonathan Edwards foi um dos grandes teólogos da igreja presbiteriana. Ele fala assim, ó, ele tentando expressar a alegria dos crentes lá no céu, ele fala assim: os santos navegarão no oceano do amor e serão eternamente banhados pelos raios de amor divino. Eu achei interessante essa frase, porque ele é um teólogo profundo. Um parágrafo dele você demora um ano para entender, mas ele fala, olha, né, falando sobre o céu, sobre a alegria, né? Os santos navegarão no oceano do amor e serão eternamente bombardeados pelos raios de amor divino. O Sproul, que é um comentarista que eu gosto muito de gostar, fala assim: a maior alegria do céu é a visão e a presença gloriosa do próprio Deus. Irmãos, além disso, as coisas que causam tristeza aqui nesse mundo não haverá mais. Está aí no texto, fala, e lhes enxugará dos olhos, versículo 4, toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais a maldição do pecado, não vai ter mais trevas, condenações, pessoas ímpias, e habitaremos para sempre, irmãos. Mas eu quero o último aqui. Então, lá, quando se realizar a era das pessoas, haverá plena comunhão, alegria e amor em abundância. Tudo aquilo que nós mais queremos, almejamos no nosso tempo. Essa era das aparências também é a era das carências, né? Nas mídias sociais, imagens projetadas maravilhosas, mas no dia a dia, pessoas vazias de amor, vazias de alegria, vazias de comunhão. Mas naquele dia, o grande dia da volta de Jesus, isso tudo será resolvido. O último aqui, irmãos, também aí, ó, no versículo 4, eu queria destacar aí: hoje predomina a morte na terra. Na era das pessoas haverá vida eterna e abundante. Versículo 4 fala assim, ó: e a morte já não existirá. Passa aí o capítulo 22. Vamos ler junto o versículo 1 e versículo 2. Passa uma página aí. O capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler juntos? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a cura dos povos. Irmãos, na era das pessoas, no céu, haverá vida eterna e vida em abundância. Hoje, a nossa geração, todos os dias, o tempo todo, nós somos bombardeados com notícias de morte. Morte física, morte emocional, morte psicológica, suicídios, morte espiritual. Tiago 2,26 fala que nós vivemos um tempo, né, os últimos dias, que as pessoas vão ter o corpo, vão ter a alma, vai faltar a fé. E sem fé não tem o espírito. Morte espiritual. Zumbis. Pessoas que não têm vida espiritual. Além dessa morte física, psicológica, emocional, espiritual, doenças incuráveis. Todo dia aparece uma doença nova. Doenças que haviam sido subjugadas estão voltando tudo novamente. Câncer, aborto, feminicídio, sequestros. Esse tempo não é um tempo bom para se viver. Os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. A gente não deve assustar com o pecado humano, irmãos.
A Bíblia fala que nos últimos tempos o pecado vai chegar no seu limite máximo. Mas, no entanto, contudo, todavia, na era das pessoas haverá vida, vida eterna, vida em abundância, vida plena. Olha quando ele fala aí no capítulo 22, ele fala da água da vida, né? E Ezequiel fala do rio da vida, que esse rio sai e vai passando, onde o rio passa, vai trazendo vida, traz os peixes, as árvores, os frutos, né? Tudo vai sair em abundância. Quando nós estivermos no céu, irmãos, nós vamos ter essa água da vida disponível para nós 24 horas. Ninguém terá sede de nada. Estaremos saciados física, emocional e espiritualmente. A árvore da vida, que é o próprio Cristo, né, estará no meio. Nós vamos nos alimentar diretamente de Cristo, totalmente acessível, o dia todo, o tempo todo. Irmãos, vida eterna, vida em abundância, vida plena, nós estaremos eternamente conectados com a árvore da vida. Ninguém vai ter mais fome, ninguém vai ter mais sede. A nossa alma estará plenamente satisfeita, o nosso espírito conectado eternamente com o Espírito de Deus. Vai ser maravilhoso, irmãos. Hernandes Dias Lopes, ele tem uma pregação aí, tem um texto que fala assim, ó, esse texto é a apoteose da revelação. O paraíso perdido é agora o paraíso conquistado, né? Hernandes fala mais assim, ó, o homem caído é agora o homem glorificado. A história já fechou as suas cortinas. O juízo final aconteceu. Os inimigos do Cordeiro da igreja já foram lançados no lago do fogo. Os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. Mas eu gosto mais do C.S. Lewis ainda, ele fala assim, cada dia maior e melhor do que o outro. Cada dia melhor e maior do que o outro. Cada dia uma nova aventura, uma nova experiência. E depois de 1000 anos, não terá diminuído em nada. Irmãos, a era das pessoas, vocês já perceberam, refere-se quando a plenitude do reino de Deus concretizar. A segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo, quando nós iremos subir, estaremos para sempre com o Senhor nos ares, o céu irá envolver toda a nossa existência. A era das pessoas é o céu. Já começou. No dia que você recebe Jesus, a semente divina é colocada no seu coração. Já começou. O céu já é real, mas ainda não está plenamente estabelecido até que Cristo volte. Amém? Então, bom, para concluir, primeiro, a era das pessoas é incomparavelmente melhor do que essa nossa era. Por melhor que sejam os seus dias, por mais alegrias que você tenha tido, a era das pessoas é muito maior e melhor. Vai ter comunhão plena, alegria, vida eterna, vida em abundância. A nossa alma estará plenamente satisfeita. O dia da volta de Cristo vai ser o melhor dia do resto das nossas vidas. Filipenses 1, 23, o apóstolo Paulo falando sobre esse dia, o apóstolo Paulo fala assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, nada nesse mundo se compara com o céu. Se juntar todas as alegrias de todos nós que estamos aqui nessa noite, somar tudo e multiplicar isso por 1000, por 1 milhão, não dá para comparar com o céu. O céu é incomparavelmente melhor. Vale a pena qualquer sacrifício, vale a pena abrir mão dos prazeres da terra,
porque nós temos algo muito maior e melhor esperando a gente na eternidade, ok? Uma outra aplicação para nós aqui, ó. É necessário receber Jesus para participar da era das pessoas. Se você ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, hoje é o dia para você receber Jesus. Hoje é o dia para você receber a semente divina, a graça de Deus, fazer parte desse novo tempo, experimentar o céu no seu coração. Tudo começa com Jesus em nosso coração. Se você está com esse desejo, esse anseio, esse vazio, esse clamor, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia para você receber Jesus no seu coração. Hoje Jesus quer entrar, transformar a sua vida e te preparar para viver no céu, ok? Mais uma aqui para nós aqui, irmãos. Creia em Jesus, envolva-se com a igreja de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus. Não podemos querer fazer parte do céu se nós não fazemos parte da igreja. Está na hora de envolver com a igreja. Nós não podemos ser mais apenas observadores. Vivemos os últimos dias, está vindo a grande perseguição sobre a igreja, tudo está encaixando, a grande tribulação está às portas, não dá mais para ser passivo, observador. Está na hora de conectar com Jesus, fazer parte da igreja, assumir o seu papel na história. Deus te chamou com o papel. Não dá mais, irmãos, para ficar dormindo, acomodado, deixando o tempo passar. Como grande poeta, vida leva eu, deixa a vida me levar. Irmãos, não dá para viver assim mais. Nós temos que assumir o nosso papel no corpo de Cristo, a nossa identidade, a nossa vida. Não podemos mais ser levados pelas ondas da sociedade. Nós temos que assumir o nosso papel na igreja. A era das pessoas começa hoje, na igreja. Está na hora de receber Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, assumir o nosso papel na igreja, não mais frequentadores, observadores. Não, agora é a hora de partir para cima. A era das pessoas é cada dia mais real. A volta de Cristo está cada dia mais perto. A grande tribulação está às portas. Não dá mais para ficar deitado eternamente em berço presos. Senão nós vamos ser atropelados. Ninguém vai perder a salvação se já tiver Jesus. Mas com Cristo a graça é muito maior e melhor. Amém? Irmãos, existe um novo tempo. A era das pessoas nos aguardando. E nós podemos começar hoje, viver uma vida de comunhão, de alegria, uma vida em abundância, uma vida eterna, servir e agradar a Cristo plenamente. Amém? Deus está te chamando. Hoje é o dia para você receber Jesus. Hoje é o dia para você envolver na igreja. Hoje é o dia para você se preparar para viver em plenitude de vida. Hoje. Amém? Vamos orar? Ora aí, entrega a sua vida.